Irmãos, o tema desta manhã, seguindo o planejamento estratégico de missões nacionais, é a gente trabalhar os nossos valores. E a gente tem, então, trabalhado os valores, um a cada culto. E hoje a gente vai trabalhar um de nossos valores, que é fidelidade aos princípios e doutrinas batistas. E a verdade, irmãos, é que muitas vezes a gente acha esse tema de doutrina um tema chato. A gente estava orando aqui e falando da nova geração dos filhos, etc., de que esse tempo novo da modernidade e até um pouco da pós-modernidade, a gente relativizou muito as coisas. E tudo, talvez aqui no Brasil, depois da ditadura militar, onde tudo tinha que ser tudo muito certinho, e depois, quando acabou, então agora pode ser livre, a gente tem liberdade, talvez esse apego à liberdade nos levou a um outro extremo, e tudo que é regra passou a ser olhado de uma forma negativa. Então tudo que é doutrina tomou o aspecto de dogma, e se é dogma eu rejeito, é ruim, eu tenho que ter liberdade de pensar o que eu quiser. E isso é muito prejudicial para a igreja do Senhor Jesus, porque uma coisa que a gente precisa entender é que quem estabeleceu essas doutrinas foi o próprio Senhor Jesus para a sua igreja. E a igreja não tem liberdade de mudar as doutrinas, de gostar. Aliás, gostar, ela pode até gostar ou não gostar, mas gostando ou não gostando, ela tem que obedecer. Porque não nos cabe, nós não temos essa alternativa de discordar e rejeitar. Não. Nós somos servos e Ele é o Senhor. E quando a gente coloca princípios e doutrinas batistas, quando a gente trata desse assunto, o pastor Cirino sempre me corrige, né? Cirinão com aquele jeito dele assim, direto, diz assim, doutrinas bíblicas. Né? Por quê? Porque, na verdade, a gente fala doutrinas batistas, que é o nosso jeito de definir, de declarar. Nós temos uma declaração doutrinária. Aliás, deixa eu perguntar aqui, quantos aqui já leram a declaração doutrinária? Todinha. Olha, me surpreendi aqui, bastante gente. Tá? Eu queria incentivar todos a lerem. A gente precisa conhecer a nossa declaração doutrinária. Então, este documento que nós temos, chamado Declaração Doutrinária, está baseado na Bíblia, na Palavra de Deus. Não é invenção de alguém, foi o pastor Marcelo junto com o Alex e a Andressa que inventaram, não. Está baseado na Bíblia. E nós, como batistas, nós temos algo muito precioso para nós, que é a Bíblia, a nossa única regra de fé e conduta. E acaba que, às vezes, parece que esse tema de doutrina é um tema que ficou chato. É um tema que ficou careta, quadrado. Antigamente você tinha nas igrejas cultos doutrinários. Não sei quem lembra desse negócio aí. Né? Hoje em dia é chato falar dessas coisas. É bom louvorzão. É bom autoajuda. Mas a gente precisa, irmãos, trabalhar as questões doutrinárias. Por quê? Por quê? Não é simplesmente, esse valor aqui não é importante para nós, simplesmente porque nós somos uma agência da denominação, nós somos, vou dizer assim, funcionários sustentados, pagos pela denominação e precisamos ser fiéis às doutrinas da denominação. Não é isso não, irmãos. É muito mais do que isso. Por que é que eu estou aqui dando a minha vida nesse negócio aqui chamado Missões Nacionais? Por quê? Por causa daquilo que eu creio. Ora, se eu não cresce nisso, eu ia fazer outra coisa da vida. Mas tudo, nós estamos aqui dando a nossa vida aqui por causa daquilo que a gente crê. E é isso que a gente crê que é exatamente nossas doutrinas. É claro que esse corpo doutrinário é muito grande. E eu não vou ter tempo de falar sobre isso aqui. Né? Não dá para a gente dissecar a declaração doutrinária. Aliás, eu nem vou chegar perto dela. Né? Mas eu quero incentivar você a, de fato, conhecer essa declaração doutrinária. Lá na igreja que eu pastoreei, a gente
fez um estudo nela, capítulo por capítulo, e foi muito interessante, foi muito oportuno, a gente cresceu bastante naquele estudo, e a gente precisa mesmo conhecer. Mas eu quero ler um texto com vocês, aí sim quero fazer uma exposição desse texto, que é a segunda carta do apóstolo João. Então, por gentileza, eu queria que você abrisse a sua Bíblia e a mantivesse aberta. Se você não está com Bíblia aí, dá um jeito de chegar perto de alguém que está, para que a gente tenha condições de analisar, e eu quero mesmo destrinchar um pouquinho esse texto aqui com vocês, tá? Vamos fazer a leitura dos 13 versículos? Cada irmão vai lendo um versículo. Mas aí o pessoal que está lá não vai ouvir, né? Irmão, então você acompanha aí que nós vamos ler aqui, e aí a gente vai fazendo a leitura. 2 João, tá? É uma carta bem pequenininha que a gente vai ler toda a carta e fazer uma breve exposição desse texto da palavra do Senhor. Na minha versão, século 21, começa dizendo assim: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo por causa da verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Olha bem, irmãos, muito bem. É uma carta pequenininha, é quase um bilhete, né? É quase um bilhetinho, mas que profundidade. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a ênfase com que essa carta é escrita. E o autor da carta, embora o nome não esteja explicitado aí, ele se apresenta como o presbítero. E há um consenso entre os eruditos da Bíblia, especialmente os conservadores, ao longo da história, de que este presbítero é, de fato, o apóstolo João. O João, não o Batista, que o Batista já tinha morrido aqui faz tempo. Aquele João, discípulo de Jesus, chamado discípulo amado, ou discípulo do amor. Aquele João carinhoso que escreve assim: filhinhos, eu tenho tanto a vos escrever. Sabe aquele João carinhoso, amigo, amoroso, que foi chamado discípulo amado, discípulo do amor? Aquele João que na ceia era o que estava mais pertinho de Jesus, reclinado ao lado de Jesus. Aquele João que dentre os 12 era um dos 3. Quem eram os 3, vocês lembram? Pedro, Tiago, João e o barquinho. E João era um dos 3. E se Pedro era o mais enérgico, o mais atirado,
E Tiago era o mais filho do trovão, que acabou morrendo muito cedo. João era o mais consistente e o que viveu mais tempo. João foi um dos últimos apóstolos a morrer, e depois foi quem escreveu o Apocalipse. O Evangelho de João, as cartas de João e o Apocalipse de João, ao que tudo indica, foram escritos na última década do primeiro século, ali entre o ano 90 e o ano 100. Então, é uma literatura bem mais tardia do que as cartas de Paulo, por exemplo. E quando João escreve essa carta, ele nos mostra a sua preocupação com aquilo que estava acontecendo. Qual era o cenário? Qual era o contexto? Qual foi a motivação de João, discípulo do amor, apóstolo do amor? E aqui ele escreve, ele nem se apresenta como apóstolo, ele se apresenta como presbítero, ou dependendo da sua versão, é o ancião, o velho João. Deixa eu escrever uma coisa para vocês. E aí ele começa a dizer, dentro daquele contexto em que ele estava, em que havia um desvirtuamento da doutrina. E quando a igreja, no primeiro século, preste atenção, irmãos, que essa coisa de desvio doutrinário não é de agora, não. Esse troço é antigo. Mas isso era preocupação de João. Ele estava preocupado porque havia um desvio doutrinário, daqui a pouco eu chego lá para dizer que desvio era esse. E João estava preocupado com o desvio doutrinário da igreja e escreve uma carta, vamos ser sinceros, uma carta dura. Uma carta firme, incisiva. Mas quem foi que escreveu a carta? O apóstolo do amor, o discípulo do amor. E aí a gente contrapõe aqui uma coisa, que parece que há uma dicotomia entre amor e doutrina. Olha, eu sou homem de doutrina, aí eu sou duro, eu sou ruim, eu não amo, eu bato. E o outro diz, não, eu sou do amor, eu sou amoroso. Então não precisa doutrina. Irmãos, não existe isso. Isso é um equívoco, isso é um mito. Quem está escrevendo uma carta dura, mas amorosa, quem está preocupado com o desvio doutrinário, é o apóstolo do amor, é o cara carinhoso, que ama. Então, sem essa, de que em nome do amor, eu posso abrir mão da doutrina, isto é errado. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Recentemente, uma igreja colocou na internet a sua decisão de acolher em seus membros, em seu hall de membros, pessoas que vivem na prática homossexual. E a desculpa daquela igreja, ou pretexto, é dizer assim, vos mostrarei um caminho mais excelente. Em nome do amor que nós temos com essas pessoas, nós temos que recebê-los como membros. Quer dizer, a pretexto de amor, eu negocio a verdade. Isso é um equívoco. Pois, se o apóstolo do amor está lutando pela verdade, se eu amo, eu preciso garantir que a verdade seja entendida, aprendida e praticada. Se eu amo meu filho, a gente acabou de orar pelos filhos aqui, se eu amo meus filhos, eu não posso admitir que eles estejam vivendo um erro. E em nome do amor eu passo a mão na cabeça deles. É assim? Não. A mesma coisa na igreja de Jesus. Não posso desassociar a doutrina de amor. E é o apóstolo do amor quem está falando de doutrina. É o apóstolo do amor quem escreve uma carta dura, mas amorosa, mas em defesa da verdade. E quando ele começa, olha nesses primeiros versículos, quantas vezes aparece a palavra verdade. Observe aí na sua Bíblia. Para quem chegou depois, nós estamos segundo João, segunda carta de João, segunda João. O presbítero, a senhora eleita, deixa eu só dizer quem é essa senhora eleita,
o escritor é João, o presbítero, o apóstolo. E a senhora eleita é a destinatária da carta. Que senhora é essa? Aí a gente tem duas maneiras de interpretar. Ou era uma senhora mesmo, tá? Uma senhora idosa, amiga de João, e que talvez recebesse a igreja em sua casa, fosse a anfitriã da igreja. Ou esse senhora eleita seja uma maneira metafórica de João se dirigir à igreja. Eu, particularmente, gosto mais dessa segunda opção. Eu entendo que o destinatário da carta era uma igreja, e não necessariamente uma senhora. Mas ele usa desta forma que comporta essas duas interpretações. O presbítero, a senhora eleita, e a seus filhos. Se a gente admitir que senhora era uma mulher mesmo, então os filhos vão ser os filhos dela. Se a gente admitir que senhora é a igreja, então os filhos serão os membros dessa igreja, os discípulos que compõem essa igreja. Então ele escreve a senhora eleita e a seus filhos. Agora, olha que legal. A quem amo por causa da verdade. Conta aí, quantas vezes aparece a palavra verdade? E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Verso 2, por causa da verdade que permanece em vós, e estará convosco para sempre, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, serão convosco em verdade e amor. Alegro-me muito por haver encontrado alguns dos teus filhos andando na verdade. Irmãos, em 4 versículos, a palavra verdade aparece. João estava preocupado com esse assunto? Está evidente para nós a motivação de João ao escrever a carta? João é o apóstolo do amor. Mas nessa carta aqui, a verdade aparece mais do que amor. Embora estejam juntos. E uma coisa muito interessante é que ele diz que ama aqueles irmãos por causa da... Já pararam para pensar sobre isso? Por que é que nós nos amamos? Por causa da verdade. Nós dizemos assim, nós somos uma família. Nós somos um só corpo. O que é isso? Isso é doutrina. Isso é verdade. É isso que nos une. Nós estamos unidos por causa da verdade. Alguém disse aqui, eu ouvi, não sei quem, Jesus disse, eu sou o caminho à verdade. Tá? Jesus é a personificação da verdade. E o Evangelho é a encarnação da verdade. E a mensagem de salvação é a verdade que pregamos. E é por causa disso que estamos aqui. E a gente se ama, e a gente convive, e a gente está em comunhão, tudo isso por causa da verdade. Vamos supor o seguinte, a partir de hoje a gente descobre que tudo isso é mentira, que Jesus não morreu nada, que não teve cruz coisa nenhuma, e que não existe céu, nem existe inferno, tudo é mentira. Nós vamos continuar aqui? Nós vamos continuar a nossa missão? Nós vamos continuar... Tem razão de existir? Não. Mas o que é que nos faz unidos e permanecer? É a verdade da palavra de Deus, nossas doutrinas, nossos princípios, a verdade de Deus. E ele diz, eu amo vocês por causa da verdade. E não somente eu, mas todo mundo que conhece a verdade, também ama por causa da verdade. Olha a importância da verdade para o amor. Se não houver verdade, o amor se torna vazio, significado. O amor, ele faz sentido quando está baseado na verdade. Não posso desassociar uma coisa de outra. Então, vejam bem, algumas coisas a gente pode destacar desses primeiros 4 versículos. Primeiro, o amor é por causa da verdade. Não é isso que João está dizendo? Eu amo vocês por causa da verdade. E quando eu estou usando a palavra verdade, eu uso como sinônimo de nossas doutrinas. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Eu estou meio enjoado dessa brincadeira de plantar igrejas, e depois vem um herético lá e muda tudo, e rouba a igreja, e a gente perde a igreja. Que brincadeira sem graça, né? A gente vai lá, quebra pedra,
arranca o mato, arranca o toco, planta a igreja, e aí compra um terreno, aquela luta, e faz mutirão, e faz trans, e aí batiza 10, e batiza 20, constrói um templo, e tem PGM, aí tem 150, 200 membros, aí o missionário vem embora, passa-se 10 anos, 15 anos, a igreja está lá muito bem, chega um camarada lá, agora que é o sabidão, e aí ele começa com a heresia lá, com desvio doutrinário, agora a igreja não é batista mais, foi para não sei o que lá, não vou nem citar nomes aqui, mas vocês podem citar nas suas mentes aí. Olha, eu tive esses dias no Acre, e no Acre nós perdemos praticamente todas as igrejas. Então, verdade, doutrina, é algo que a gente precisa conhecer e permanecer. E é isso que João está dizendo, olha, primeiro, eu amo por causa da verdade, mas não somente eu, mas os que conhecem a verdade. Conhecer a verdade. Como que eu posso amar por causa da verdade? Como que eu posso valorizar a verdade, se na verdade eu nem conheço que verdade é essa? Eu nem sei que verdade é essa, eu nem conheço essa verdade. Aí a gente vive um tempo de uma superficialidade doutrinária. O Marcelo, que é dinossauro assim igual eu, né? Que é filho de crente, filho de batista, neto de batista, bisneto, tetraneto e tal. Aí, a gente precisa ter uma densidade, uma consistência doutrinária maior. Por que eu sou batista mesmo? Não, eu sou batista porque é legal, porque tem uma igreja batista mais perto da minha casa. O dia que eu mudar, que tiver uma outra presbiteriana, ou metodista, ou universal, ou mundial, eu mudo. Ué, mas que densidade, que convicções são essas? Então, nós precisamos ser mais profundos em conhecer essa verdade, em conhecer essas doutrinas. E eu não estou aqui criticando denominação nenhuma, absolutamente. Mas eu estou dizendo que se eu sou batista, é porque eu conheço essas doutrinas, creio nelas e morro por elas. E aí ele diz que eu amo por causa da verdade, mas não somente eu, mas os que conhecem a verdade. Aí o imperativo para que nós conheçamos. E não apenas conhecer, o verso 2 diz assim, olha aí, por causa da verdade que, como é que está na sua versão aí? Permanece. Eu não apenas conheço, mas eu permaneço. Paulo, em outro lugar, vai dizer que é como vento, levados pelo vento, Efésios capítulo 4. Você ouve uma doutrina nova, você é levado. Aí daqui a pouco você ouve uma outra novidade, você é levado. E você não permanece naquilo que é verdade. Mas aqui João está dizendo que a gente ama por causa da verdade, a gente conhece a verdade, a gente permanece na verdade, e ele diz, a verdade que está em nós, e estará até quando? O que está aí no verso 2? Para sempre. Porque verdade será sempre verdade. Não há, na questão doutrinária, uma relativização de verdade. O que é verdade na palavra de Deus, em termos de doutrina, sempre será verdade. Por exemplo, antigamente isso era pecado, hoje não é pecado mais. Não existe isso, irmãos. Ou nunca foi, ou sempre será. Não há relativização da verdade a pretexto da cultura, por exemplo, ou dos tempos modernos. Os tempos mudaram, então a doutrina muda. Quando o tempo muda, a doutrina muda. Não existe isso. A verdade sempre será a verdade. Agora, ele diz assim, olha o verso 3. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, Filho de Deus, serão convosco em verdade e amor. Olha bem, ele deseja aquela igreja, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus e de Jesus, o Filho de Deus. Mas diz que serão com aquela igreja em verdade. O que eu entendo disso aqui? Se eu não permanecer na verdade, isso aqui não vai acontecer, não. E ele aqui usa o binômio, verdade e amor.
conjugado juntinho, lado a lado, verdade e amor. E aí vem o verso 4. Alegro-me muito por haver encontrado alguns dos teus filhos, fazendo o quê? Andando na verdade. Então eu, além de amar por causa da verdade, de conhecer a verdade, de permanecer na verdade, de conjugar a verdade em amor, eu preciso andar na verdade. Isto é, viver, praticar no dia a dia a verdade. E aí a alegria do apóstolo João era de saber que aqueles filhos andavam na verdade. Aqueles filhos eram filhos fiéis à verdade. E eu quero ser lembrado, acho que todos nós, como quem anda na verdade. O que é que dirão de nós? Olha, daqui a 20 anos, alguém pode dizer assim, olha, teve uma geração aqui em Missões Nacionais, naqueles anos ali de 2016, 2017, 2020, teve uma geração ali, um tal de Juarez, um tal de pastor Valdeir, que era da Universidade de Missões, olha, aquela turma andava na verdade. Eu quero ser conhecido assim. Amém ou não? Ou você quer ser conhecido? Não, era modismo, cada hora chegava um, mudava, e heresia, e confusão. Não, irmãos. Nós queremos ser conhecidos como quem anda na verdade. Tá? E aí ele diz assim, segundo o mandamento que recebemos do Pai. Vejam bem, estão acompanhando o verso 4 aí? A verdade é segundo o... Não é optativo, não. Não é optativo. Nós precisamos andar na verdade segundo o mandamento. Aí ele diz assim, e agora, senhora? Senhora, ou a igreja? Eu acho que era a igreja. Peço-te, não como se escrevesse um mandamento novo, já que ele falou do mandamento, e ele diz que a verdade é de acordo com o mandamento, aí ele vai e relembra o mandamento. Que mandamento é esse? Eu não estou pedindo um mandamento novo, não. Não é isso. Mas é o mesmo que tivemos desde o princípio. E que mandamento é esse? Amemos uns aos outros. Aí o que é que ele faz? Ele vai para o tema do amor. Mas ele deixa o tema da verdade? Olha o verso seguinte. E este é o amor. Como é que ele define o amor no verso 6? Não tem como andar em amor e deixar a verdade. Ele diz assim, o mandamento é o mesmo, amar uns aos outros. Mas amar significa seguir os mandamentos. E esse mesmo João, lá no Evangelho, diz assim, esse é o que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Olha só, irmãos, amor não combina com rebeldia, não. Amor não combina com desvio da verdade, não. Amor combina com obediência aos mandamentos e conformidade à verdade. Então ele diz, amemos uns aos outros. E este é o amor, que vivamos segundo os mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Aí ele acabou de dizer que os filhos estavam andando na verdade. Então, obedecer o mandamento do amor significa permanecer na verdade. Vocês estão entendendo a importância do que significa fidelidade aos princípios e doutrinas? Se a gente não for fiel nisso aqui, esvaziou o significado total. Olha, mas ganhamos tantas pessoas para Jesus, mas tudo desviado da doutrina. Agora olha o apóstolo do amor no versículo 7. O apóstolo do amor, hein? Olha o que é que ele escreve. Porque muitos enganadores, olha o tonzinho amoroso. Eu mandei um zap lá para o nosso grupo lá do GDEM, eu disse assim, bora para o culto, cambada. Né? Aí a Maura respondeu, como Maura? Muito carinhoso, né? Olha aqui, Maura, o apóstolo do amor, como ele é carinhoso. Olha o carinho aqui do apóstolo do amor no verso 7. Porque muitos enganadores,
Olha o tom. Já saíram pelo mundo, os quais não declaram que Jesus Cristo veio em corpo. Quem assim procede é enganador e anticristo. O camarada bate mesmo. Vamos ver qual era a heresia que estava acontecendo aqui. Era chamado de gnosticismo. No final do primeiro século, isso se tornou muito forte, sendo uma verdadeira ameaça à fidelidade, à pureza doutrinária da igreja naquele tempo. Eles diziam que Jesus é influenciado pela filosofia, o que é matéria é ruim, o que é bom é espiritual. Isso é de quem, o pastor Valdeir, irmão Juarez? É Platão, Aristóteles, que defendia esse dualismo aí. Platonismo, né? De que assim, quanto mais você é aperfeiçoado, você se livra da matéria e se torna espiritual. Então, se Jesus é perfeito, logo ele não poderia ser matéria. Então, Jesus não veio em corpo. Jesus não era homem de carne e osso, assim como nós somos, não. Jesus era aperfeiçoado. Então, Jesus ele era assim um espírito, como se fosse um fantasma. Ele tinha até uma aparência de homem, mas ele não era homem. O que eles faziam com isso? Desviavam a verdade. Negavam a verdade. Torciam uma das doutrinas fundamentais, que é a doutrina de Cristo. E aí João chega rasgando com as travas da chuteira na canela dos camaradas, dizendo assim, esses enganadores, esses anticristo, estão ensinando que Jesus não veio em corpo. Quem procede assim é enganador e anticristo. Percebe que a preocupação de João em manter a pureza doutrinária da igreja. Agora, era uma coisa assim, tão sutil, né? Alguém poderia dizer assim, João, mas isso é um detalhe tão pequeno, ele crê que Jesus é o Filho de Deus, ele crê que Jesus é muito bom, ele crê que Jesus é o Salvador, ele crê tudo isso, ele só não crê que vem em carne. Mas isso é muito pouco, vamos deixar isso para lá, em nome do amor, em nome da nossa boa convivência, em nome do nosso bom relacionamento, para não criar constrangimento com ninguém, deixa isso quieto, João. O que vocês acham da proposta? Aí João falou assim, não senhor, porque um desviozinho aqui é igual um farol de um carro que vai aumentando assim, ó. Um desvio vai gerando outro, lá na frente vai ser um desvio gigante. Porque se ele não veio em carne, então não morreu na cruz. Não tinha carne. E se não morreu na cruz, não tem expiação de pecados. E se não morreu, também não ressuscitou. E se não morreu, nem ressuscitou e nem expiou pecados, então não tem salvação. E aí, olha como que uma coisa vai desdobrando em outra. Vocês estão percebendo o perigo da heresia? Porque a heresia, irmãos, ela começa pequenininha. Ninguém começa uma heresia assim gigante. Não, começa sutil. E a gente tem que ter percepção espiritual, conhecimento, maturidade, para que a gente observe isso, identifique isso e corrija essa rota. Aí o apóstolo do amor, ele chega duro com esse negócio. E no verso 8 ele ainda diz assim, agora tenham cuidado de vocês mesmos. Olha aí. Tende cuidado de vós mesmos, para não destruirdes o fruto do nosso trabalho. Eu não posso ler isso aqui sem lembrar do Acre. Quanta gente que teve lá, rapaz, dando 20 anos, 30 anos, missionários nossos, gente boa, gente séria, foi lá, plantou igreja, deixou a igreja organizada, e aquela bênção, e o povo vibrando, firme na doutrina, andando na verdade. Aí chega um outro lá, e destrói o nosso trabalho. Aí João diz assim, cuidado, porque quando a gente transige com a verdade, transige com doutrina, a gente destrói o trabalho sério que outros fizeram. Eu fui aí, evangelizei vocês e plantei essas igrejas firmadas na verdade. Cuidado para agora vocês não dar atenção a essa doutrina e estragar o meu trabalho que eu fiz aí entre vocês. Era isso que João estava dizendo.
Mas, pelo contrário, venhais a receber recompensa. Aí é o outro lado. Se quem se desvia da verdade estraga o trabalho sério de quem agiu na verdade, mas quem permanece na verdade receberá recompensa. Agora, olha o verso 9. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Quem está dizendo isso? Não é Pedro, não. Não é Pedro, não é Tiago. Quem mais que era bravo lá? Paulo, que era zangado. Não. É o João amoroso. Ele está dizendo assim, ó, se você vai além do que Cristo falou, em nome do amor, eu vou ser mais amoroso do que Jesus. Olha aqui. Jesus não tolerou isso, não. Mas que Jesus, coitadinho, ele não era muito amoroso, não. Eu sou mais amoroso do que ele, então eu vou além do que Jesus fez. Ele diz assim, não tem Deus. Você pode até fazer, você pode até ir além do que Cristo fez, ou desvirtuar o ensino de Cristo. Mas não faça isso em nome de Deus, não. Tudo que eu e você fazemos, falamos ou ensinamos, diferente do ensino de Cristo, nós fazemos por nossa própria conta e risco. E Deus não aprova, Deus não está com a gente nesse negócio, não. Vocês estão percebendo a seriedade do que é ser fiel a princípios e doutrinas? Aí, meu missionário querido, você que está aí no campo, plantando igreja, não, eu vou transigir aqui, eu vou ser mais aberto, para eu receber mais gente. Às vezes o missionário tem muita vontade de crescer a igreja, e a qualquer custo, e às vezes a custo da verdade. É problema para as próximas gerações. Não podemos transigir com isso. Deus não está nisso. Verso 9 ainda, segunda parte. Mas quem permanece no ensino, na doutrina, na verdade, esse tem o quê? Agora olha o verso 10 e 11. Leiam aí esse texto. Lê baixinho aí na sua versão e me explica como é que nós podemos interpretar esse texto para os nossos dias hoje. Olha que versículo difícil, o 10 e 11. Se alguém vier vos visitar e não traz essa doutrina, ou esse ensino, ou essa verdade, ele diz assim, não o recebais em casa. E mais, nem o cumprimenteis, porque quem o cumprimenta participa de suas obras más. Olha aí, chegar um herético aqui, um herege, um desviado da verdade, e te cumprimentar assim, bom dia, pastor Marcelo, você fala assim, nem cumprimenta. Quem foi que falou isso? Foi Pedro, né? Foi o Pedro nervoso que puxava da espada? Foi o Paulo duro? Foi quem que escreveu isso aqui mesmo? Foi o apóstolo do amor. O que significa isso? Então eu não posso nem cumprimentar o herege? Vamos lá, pessoal, me ajuda aí a interpretar esse negócio. Pedro, você que é seminarista, Pedro? Alex, seminarista? Você é seminarista, né, Alex? Ainda não, Alex? Está fugindo mesmo, hein, cara? O que João está dizendo é muito mais do que um aceno, tá? Aí a gente tem que entender o aspecto cultural e daquilo que ele está dizendo. O cumprimento lá era significar que nós estamos juntos. Quando você cumprimentava, primeiro que não era um aceno, tinha todo um ritual de cumprimento. E aquilo significava, diante de todo mundo, assim, nós estamos juntos. Comunhão, estamos em comunhão. Comunhão de amizade, mas comunhão também de ideias, de crença. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de subir num palco, num palanque, com um pregador desses malucos aí, para pregar junto com ele. E ter a minha imagem vinculada dele. Porque quem me conhece vai dizer assim, ali, tá junto, pensa igual. Essa ideia do ecumenismo. Isso é um assunto complexo, que não dá para a gente tratar agora nos nossos poucos minutos, mas até que ponto nós podemos caminhar ou não podemos caminhar com outras crenças. E eu não estou falando de outras denominações só, não. Eu estou falando, às vezes, gente da nossa denominação.
E a gente precisa ser criterioso. Eu acho que esse é o cerne da mensagem. Nós precisamos ser criteriosos com quem a gente anda, com quem a gente está vinculado, com quem a nossa imagem está vinculada, com quem a gente faz alianças. A gente precisa ter muito cuidado sobre isso, especialmente para que os outros não se escandalizem e não se desviem da verdade por nossa causa. E às vezes, eu tenho aqui a minha convicção, mas alguma coisa que eu abro mão aqui, eu não me desvio, mas a minha igreja pode se desviar. E eu respondo por isso enquanto líder. Então é algo muito sério, meus irmãos. Aí João fecha aqui, que eu já estou fechando também, no discipulado. Não tenha muita coisa ainda para escrever. Pena que ele escreveu, né? Porque se escrevesse a gente ia conhecer. Mas ele preferiu falar face a face. Lucro deles, prejuízo nosso. Mas Deus está no controle. Foi revelado o que Deus queria que fosse revelado. Tá? Mas aí João diz assim, eu não vou escrever com papel e tinta, não. Vou falar face a face. Meu RD com vocês. Vou estar aí daqui uns dias, nosso HDL, e aí a gente vai fazer isso e a alegria será completa. Aí ele termina a carta, o bilhete, dizendo assim, os filhos da tua irmã eleita enviam saudações. Se a gente entende que é uma igreja, então a outra igreja estaria mandando saudações àquela igreja por irmã. E aí a gente fecha essa breve exposição de 2 João, ressaltando o quê? Amor, sim, é o vínculo de todas as coisas. Mas amor não se dissocia da verdade. Se somos batistas, precisamos conhecer a verdade da palavra, de nossas doutrinas. Precisamos, além de conhecer, permanecer, praticar, andar nelas, zelar por elas, sermos criteriosos com esses assuntos doutrinários. E aí eu fecho, agora fechando mesmo, já falei que vou fechar um monte de vezes, dizendo assim, a palavra final acerca de um assunto será sempre a palavra de Deus. Olha, o pastor Marcelo disse isso, o Jonatas disse B, Marcelo disse A, Jonatas disse B, Alex disse C, Andressa disse que é D. E agora? O que é? Vamos ver o que a palavra diz. Se a palavra disser que é F, que é Z, que é J, o que for, permaneceremos sempre com a palavra. Agora, e quando a palavra for politicamente incorreta? Quando a resposta da palavra for desagradável? Quando a resposta da palavra me afrontar? Puxa, mas a palavra poderia ser mais amena aqui comigo. Quando a resposta da palavra não me agrada? Quando a resposta da palavra contraria o que eu estou defendendo? Qual deve ser a nossa postura? Permaneça na verdade da palavra. Aqui está a verdade. O que eu acho, o que eu penso, o que eu gosto, pouco importa. Pouco importa. Importa o que a palavra diz. Ainda que seja contracultural, ainda que seja afronta, ainda que seja incômodo, ainda que seja difícil, ainda que eu não goste, mas o que vale para nós é a verdade da palavra de Deus. Então que permaneçamos sempre fiéis à verdade, à palavra, sempre para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te suplicar que o Senhor nos ajude a conhecer
a permanecer, a andar, a zelar pela verdade da tua palavra, e que os princípios e doutrinas batistas, como valor para a nossa organização, sejam uma bênção em nosso meio, e que a gente honre ao Senhor por nossa fidelidade à tua palavra, mesmo se for contracultural, politicamente incorreto, ou desagrade A, B ou C. Queremos agradar ao Senhor. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Mais importa sermos fiéis à tua palavra do que ao pensamento filosófico de quem quer que seja. Dá-nos coragem, dá-nos intrepidez, dá-nos sabedoria, discernimento, conhecimento, para sempre permanecer e andar na tua palavra, que é a verdade. Em nome de Jesus. Amém.